Pornografia de vingança. Você sabe o que é este crime? No estúdio Tribuna Online, eu, Fernanda Coutinho, repórter multimídia, entrevisto a psicóloga Naira Araújo e a advogada Bruna Aquino, de Direito das Famílias e professora universitária. Olá, Bruna. Olá, Fernanda. O que é a pornografia de vingança? Olha, a pornografia da vingança seria toda aquela situação em que um ex-companheiro, um ex-namorado, um ex-cônjuge se vale ali, né, de um conteúdo íntimo, uma foto, uma filmagem que inicialmente até pode ter sido realizada com o consentimento do parceiro, porém a sua divulgação, né, sua exposição, seja por uma terceira pessoa ou na rede mundial de computadores, na internet, foi feita sem o consentimento dessa outra pessoa que estava envolvida no vídeo, né, ou a pessoa que estava identificada sozinha na fotografia. Se aplica a qualquer tipo de eventual relacionamento, mesmo que tenha sido eventual? Sim, se aplicaria sim, porque quando o legislador, né, ele trouxe essa disposição justamente, né, como uma atitude criminosa numa inovação recente que houve no Código Penal brasileiro, o intuito é justamente combater qualquer tipo, né, de divulgação de conteúdo íntimo. Então, seja ali de um casal que tem um relacionamento duradouro, estável, né, e que tenha se prolongado no tempo, ou seja, um relacionamento esporádico, um relacionamento mais informal, também, né, entraria na configuração desse tipo de crime. O importante é que se analise a perspectiva do caso concreto e que o objetivo dessa pessoa que divulgou esse conteúdo seja justamente um objetivo vexatório, o objetivo de humilhar aquela outra pessoa, o objetivo de ameaçar, de intimidar. Então, não importa qual é a duração do relacionamento, mas o objetivo dessa pessoa, se foi para se vingar, para humilhar essa outra pessoa, expor publicamente, né, a gente já teria a configuração dessa pornografia da vingança. E claro que nós sabemos, né, doutoras, que todas as pessoas estão sujeitas a esse tipo de crime. Sim. Na perspectiva de vocês, assim, quais são as pessoas que sofrem mais com esse tipo de crime? Na minha opinião, são as mulheres, né? Elas acabam sendo um número bem maior de vítima do que os homens. Tem um site, Safernet, que fez uma pesquisa, é uma organização não governamental, sobre crimes de direitos humanos na internet. E foi constatado que em 81% dos casos, as vítimas são mulheres. Né? E aí a gente tem vários desdobramentos dessa motivação, desde a construção da nossa estrutura social, até mesmo como a mulher se coloca, às vezes para agradar o outro, por carência, por alguma coisa que esteja muito ligada aos sentimentos, numa situação de vulnerabilidade, né? Então, na minha opinião, e nas pesquisas apontam as mulheres como sendo as maiores vítimas, né? Quais as principais consequências psicológicas para as vítimas desse tipo de crime, da pornografia de vingança? Isso acaba trazendo um dano existencial na vida da pessoa, né? A partir do momento que ela tem essas fotos divulgadas e que isso vem a público, a percepção que a gente tem de si mesmo, ela é individual e singular, mas a gente confronta a nossa autoimagem quando a gente se depara com o outro. Então, quando uma foto nossa vaza, e eu falo nossa porque pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive agora com a inteligência artificial. Antes já acontecia com montagem, agora pode acontecer de qualquer forma. Quando uma foto nossa vaza dessa forma, essa percepção que que o outro acha da gente, essa percepção de como o outro nos vê, ela fica totalmente perdida.
Então, a gente começa a olhar aquilo ali, né? A vítima começa a olhar, começa a se punir, começa a punir o comportamento, começa a punir o corpo, começa a se sentir culpada pela exposição dela, da família. Então, isso despotencializa muito na forma como ela vai lidar com as coisas, lidar com o mundo, como ela vai se desenvolver, como ela vai desenvolver autonomia, como ela vai desenvolver autoconfiança. É muito prejudicial, podendo levar até a doenças psíquicas, né, como ansiedades, pensamentos persecutórios, porque aquilo vem, invade a cabeça, né, da pessoa enquanto ela está fazendo qualquer outra coisa, aquele pensamento retorna. Isso acaba criando uma hipervigilância que pode nos levar a delírios, num caso mais grave, alucinações. E então a situação pode piorar bastante, chegando até o caso de suicídio, como já aconteceu em algumas vezes, né? Tentativa e também morte, né? Doutora, apesar desse comportamento, né, do homem não valorizar a mulher e achar que pode culpabilizá-la em relação a um comportamento agressivo que é dele, existem as leis para punir esse tipo de comportamento. Exato. Né? Eu gostaria que a senhora explicasse quando que podem ser aplicadas as leis. A Maria da Penha, quando que, se a ameaça, a simples ameaça de divulgação de conteúdo que foi compartilhado na intimidade do casal, ou daquelas duas pessoas, mesmo que não sejam um casal, mas compartilharam momentos de intimidade, se a simples ameaça já configura um crime, né? E tem uma lei, né, de conteúdo pornográfico, eu gostaria que a senhora explicasse também essa lei. Quando que cada lei dessa pode ser aplicada? E se pode ser aplicada? Sim, perfeito. Bom, esse tipo de atitude, ela pode trazer diversos desmembramentos na perspectiva jurídica, tá? Pode trazer desmembramentos no aspecto civil, né? Direito a indenizações, né? Pelo vexame, pela humilhação. Então, reparações por danos morais, né? Eventualmente materiais, porque diante do cenário que a gente vivencia, muitas vezes essa pessoa que foi exposta a uma situação assim, dependendo de onde ela trabalha, por exemplo, ela pode vir a perder um contrato ou algo nesse sentido. Então, são cabíveis, né, reparações no aspecto civil, né? E a gente também tem as consequências penais, digamos, né, desse tipo de conduta. Bom, existe hoje, né, na Lei Maria da Penha, existem vários tipos de violência contra a mulher que estão especificados, né, nessa legislação. Uma delas é a violência psicológica, né, e dentro da violência psicológica estaria ali todo o ato, né, que uma mulher seja submetida ali, que abale, né, a sua autoconfiança, que ameace, né, mas a Lei Maria da Penha, ela é aplicada num contexto de violência doméstico-familiar, né? Então, ela tem um cenário, um âmbito de aplicação um pouco mais restritivo, né? Mas teve uma alteração recente, né, no Código Penal Brasileiro, o artigo 218-C, que traz lá para a gente a previsão, né, traz como crime, né, expressamente a divulgação de conteúdos, né, fotografias, vídeos, enfim, de caráter sexual, ou até mesmo cenas de estupro, tá, que sejam divulgadas na internet, né, sem qualquer consentimento das partes que estejam envolvidas ali naquela relação. Então, assim, mesmo que inicialmente seja um conteúdo com autorização da outra pessoa, a divulgação, ela prescinde, ela exige, né, a autorização de todos que estejam envolvidos ali naquela filmagem. Obviamente que, como a doutora bem ponderou, esse tipo de divulgação de imagem tem um objetivo muito claro, né, de intimidar, de ameaçar, de humilhar, né? Então traz esses desmembramentos em várias searas. Inclusive a ameaça por si só de
divulgar esse conteúdo sem que de fato isso chegue, né, a ser publicado, por si só também configuraria um crime, tá? Então a pessoa tá me ameaçando, tá me mandando mensagens, né, de que vai divulgar uma foto, vai divulgar um áudio, uma captura de tela e que isso tem um conteúdo sexual e que isso possa me expor, me humilhar, isso por si só já caracterizaria um crime. Tá? Então, assim, dependendo da dinâmica, dependendo da realidade familiar, ou se é um relacionamento esporádico, é que pode trazer, né, desmembramentos diferentes ali para o cenário jurídico. Mas a lei cobre todos os casos e protege as vítimas. Exatamente. A lei hoje, felizmente, trouxe uma alteração legislativa que é um grande avanço, porque, como a doutora bem colocou para a gente, infelizmente, por uma realidade da sociedade brasileira, as mulheres continuam a ser, né, as maiores vítimas desse tipo de exposição de conteúdo. Mas que fique claro que se fosse a situação contrária, uma mulher expondo um homem, né, com conteúdo sexual, também a gente poderia falar, né, de pornografia da vingança, né, se o objetivo dela fosse justamente esse, né, de intimidar e de humilhar ali aquele ex-parceiro ou aquela pessoa com quem manteve um relacionamento duradouro, ou seja, um relacionamento mais curto. Uma pessoa LGBTQIA a mais também, né? Sim, sim, exatamente. Acaba que pela dinâmica, né, da sociedade, os papéis que são construídos socialmente, né, o que se espera da mulher, o que se espera do homem, muitas vezes quando tem o vazamento desse tipo de conteúdo, os homens acabam sendo menos afetados, digamos assim, mas não deixa de ser também um conteúdo vexatório e humilhante para também, né, os homens. Então, assim, não importa a orientação sexual das pessoas, vazou conteúdo íntimo, né, sem autorização do parceiro, é possível buscar indenização no âmbito civil, no âmbito criminal. A gente realmente não pode afirmar que isso vai atingir igualmente os homens como atinge as mulheres. Atinge de formas completamente diferentes, né? Geralmente isso vai atingir o relacionamento do homem, vai trazer algum certo constrangimento? Sim, certamente. Mas a questão da mulher, e aí existem algumas falas de alguns especialistas na área que seria um crime, inclusive, sexista, pelo fato de atingir tanto as mulheres, né? E por quê? Porque esse comportamento sexual, ele é um comportamento que deve ser reprimido, né? É como se fosse um sexo a ser combatido, porque é uma atividade sexual quando você troca mensagem com o seu parceiro ali no vínculo de confiança. Também é uma atividade. Então, é uma atividade sexual que deveria ser reprimida. Por isso que acaba levando a mulher a um tipo de humilhação bem maior do que a humilhação que o homem sofreria. É claro que a gente não pode medir a dor de cada um, mas não pode se dizer também que atinge de forma igual, porque... É como se socialmente a mulher fosse mais afetada do que o homem, né? Como se ela estivesse cometendo um erro maior por ter se permitido filmar, por estar fazendo aquilo, do que o homem. Doutora, uma mulher que sofre esse tipo de crime, o que ela deve fazer? É boletim de ocorrência, juntar provas, ela deve procurar um advogado? Porque um boletim de ocorrência é um relato de um crime, ela vai lá e faz o quê? Deixa a polícia investigar? Então, hoje nós temos uma delegacia especializada, né, em crimes cibernéticos. Então, é muito importante que essa pessoa que tenha sido vítima desse tipo de crime documente o que ela conseguir, né, por meio de prints, enfim, capturas de tela de onde tiver sido vazada a imagem ou o áudio, o vídeo, e faça um boletim de ocorrência. Né, vá até, né, a delegacia que apura os crimes cibernéticos, né? E aí, a partir daí, vai ser instaurada uma investigação, mas isso também não exime, né, não afasta a possibilidade dessa pessoa buscar também no judiciário reparação civil, que aí vai inaugurar uma ação, né, enfim, vai trazer os elementos de prova ali, pedindo para que ela seja reparada por aquela exposição indevida, né, de conteúdo na internet. Procurar um advogado e entrar com processo. Exatamente. Então, cabe aí
essas medidas, né, são diferentes, mas é muito importante registrar o boletim de ocorrência, porque muitas vezes, pela forma que esse crime ele é cometido, né, na internet, às vezes é difícil você conseguir rastrear algumas informações, às vezes precisa, né, de investigar a IP e tentar identificar de onde que vieram aqueles vídeos, aquelas informações, às vezes vem de uma pessoa que você não imagina, né, você até considera que é uma pessoa, mas é outra. Então, às vezes precisando de uma investigação maior, e quando a pessoa não tem provas concretas de quem foi, né, o autor daquela situação criminosa, fazer o boletim de ocorrência para que sejam, né, inauguradas as investigações que são necessárias a partir daí, é o primeiro passo mais importante. E, junto com isso, a pessoa pode buscar, né, o assessoramento de um advogado, dependendo se for o fim de um rompimento conjugal, de uma união estável, de um divórcio, né? Isso também traz repercussões para dentro do processo, tá? Porque uma mulher dessa que é vítima de violência psicológica, com vazamento, inclusive, né, de conteúdo íntimo, ela pode pedir que o juiz adote algumas providências, inclusive, às vezes, pedir uma guarda unilateral dos filhos para si, para tentar, né, amenizar toda aquela dor, aquele sofrimento, também exposição, porque toda família sofre, né, quando vem um conteúdo desse. Então, assim, se for um relacionamento longo, né, no aspecto familiar, também pode trazer algumas repercussões lá dentro da vara, né, na vara de família, né, dentro do processo de família propriamente dito. Doutora Naira, agora como que a mulher pode se fortalecer para chegar a esse ponto de abrir um boletim de ocorrência, de procurar uma ação na justiça, quando muitas vezes a mulher ouve, mas não é incomum, né? Deixa para lá, foi só um momento, é o pai de seus filhos, ou então, olha, você vai registrar um boletim de ocorrência, você pode se expor ainda mais. Assim, eu acho que o mais importante, antes da gente começar a pensar em como ela vai se fortalecer para chegar nesse ponto, acho que a gente tem que falar muito sobre a educação sexual, sabe? Nas escolas, com as crianças, orientar, né? Para que isso não seja um assunto tabu quando algo desse tipo acontecer. A partir do momento que isso já aconteceu, a vítima ela precisa de um amparo sociofamiliar, né? Ela precisa ser acolhida por amigos, pela família, para que ela também não receba essa punição vinda da família, né? Então, ela precisa fortalecer os laços de afeto dela, porque isso vai fazer com que ela tenha coragem e força para denunciar. Porque muitas vezes na cabeça dela, e muitas vezes está acontecendo, ela está sendo julgada, inclusive, pelas pessoas mais próximas, né? Que deveriam estar amparando. Então, com esse apoio que ela vai conseguir denunciar, vai conseguir falar, ela também vai buscar uma ajuda psicológica, né? Ela vai buscar um tratamento, ela vai buscar construir a autonomia dela, reconstruir a autoimagem dela, porque vai ficar afetada com tudo isso, desenvolver a autoconfiança, desenvolver recursos de autopreservação, e aí a gente volta no ponto da educação, porque esses recursos de autopreservação a gente tem que estar falando disso desde sempre, né? Apesar que numa sociedade um tem que estar preservando o outro, mas a gente sabe que a maior responsável pela nossa preservação, né, por esse cuidado, o que não nos livra de nada, mas a maior responsável por esse cuidado é a gente mesma, né? Então, quando a gente se expõe dessa forma para outra pessoa, a gente precisa ver como essa exposição pode levar à identificação da vítima. Por quê? Porque essa atividade, ela não é uma atividade errada, criminosa, ela não é. Você manter esse tipo de relacionamento pela internet não é uma atividade criminosa, é uma atividade errada. Mas usar isso
contra a vítima, isso é crime, isso está errado. Então, quando a gente se preserva, a gente procura não estar se identificando, procura não estar cedendo aos apelos do outro por carência, por segurar aquela relação, ou para manter esse outro com desejo. Porque se esse outro gosta da gente, ele vai respeitar a decisão de não querer estar dessa forma, né? Não querer se relacionar dessa forma. Ele vai respeitar. Agora, se não há o respeito, se há insistência, né? Se há ali... Então, é para se pensar. Bom, se não está havendo essa consideração na hora de estar solicitando insistentemente fotografias e esse tipo de material, por que vai haver com o fim do relacionamento? São coisas que a gente precisa estar falando sobre isso. Isso é educação, né? E tem que estar sendo dito na escola. A gente tem que parar de achar que é uma luta partidária levar a educação. É necessário, né? É um crime não ter, né? Não educar as pessoas para saberem lidar minimamente com esse tipo de coisa, né? Identificar esse tipo de coisa que pode acontecer, né? Doutora, a gente falou que existe a lei, mas qual é a punição para quem comete esse tipo de crime? Qual a pena? É prisão? É multa? Bom, como eu falei, tem diversos desmembramentos, né? No aspecto do código, né? O código prevê expressamente que é possível uma pena, né, de reclusão de 2 até 5 anos, né? O artigo 218-C fala que aquelas pessoas que incorrerem, né, nesse crime que ficou conhecido popularmente, né, como pornografia da vingança, podem, né, responder se for identificado que, de fato, a pessoa foi a autora do crime, pode ser apenado ali com uma pena de reclusão de 2 até 5 anos, tá? Se for um ato de violência psicológica, né, já cometido ali num âmbito familiar, doméstico familiar, esse agressor pode ser instaurado contra ele numa medida protetiva de urgência, né, pode ser determinado ali um afastamento dele e dessa mulher, proibição de contato, pode ser até, inclusive, né, restringido eventualmente o convívio ali com os filhos, tem diversos desmembramentos. E no aspecto civil, como eu falei, né, isso pode trazer o direito a uma reparação material também, né, financeira, eu digo, né, inclusive também um pedido expresso de desculpas, né, uma retratação postada nas redes sociais, então pode trazer diversos desmembramentos, né, no aspecto jurídico. Tem alguma consideração que você gostaria de fazer para finalizar? Olha, primeiro agradecer, né, pelo espaço para a gente poder falar sobre esse tema que é tão sensível, né, tão debatido e que, infelizmente, a internet trouxe muitas coisas positivas para a gente, mas durante muito tempo, né, ficou até um pouco, antes da legislação mudar, era até difícil apenar, né, punir esse tipo de postura, até por uma ausência legislativa. Hoje a gente tem instrumentos, né, próprios para trazer uma segurança para as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de relacionamento. Acho que é mais um obrigada por a gente poder falar, né, sobre esse tema, poder, de certa forma, conscientizar as pessoas que tenham passado por esse tipo de problema, que conheçam uma pessoa, que existem maneiras, né, jurídicas e também existem instrumentos, né, ferramentas da psicologia para ajudar a fortalecer essa mulher, essa vítima, né, de violência, para que a gente simplesmente não deixe que isso vire mais um dia comum, né, para que de fato a partir de adoção de ferramentas, inauguração de processos, né, boletim de ocorrência, é que essas pessoas vão ver que, olha, isso tem consequências jurídicas sérias, né, para que essa pessoa até possa repensar esse tipo de postura, porque eu acho que durante muito tempo o sentimento de impunidade, de que nada seria feito a partir de uma postura assim, trouxe segurança para que essas pessoas continuassem a cometer esse tipo, né, de conduta delituosa. E também, como a doutora bem pontuou, eu acho que repensar,
né, o cenário atual, o cenário educar principalmente, né, desde as crianças. Hoje a visão que se tem da mulher é uma mulher emancipada, uma mulher, né, que tem a sua autonomia e que faz parte da autonomia da mulher também ter a sua liberdade sexual preservada, seja lá qual for a sua escolha de vida. Né? Então, acho que educar desde as crianças, né, trazendo essa conscientização jurídica e também psicológica, né, do que a gente pode fazer a respeito de um cenário que infelizmente ainda acontece nessa situação de vazamento de imagens e vídeos, né, de conteúdo sexual. Doutora Naira, eu queria lembrar que a gente, enquanto mulheres que estamos buscando esse fortalecimento, a gente tem o direito de escolher as práticas sexuais que a gente quer, né? A forma como a gente quer viver uma relação amorosa. Mas a gente tem que lembrar que a internet não tem fronteira, então é importante o cuidado, né? E que também não dá para garantir que quem está recebendo essas fotos, você tem 100% de confiança, né? Uma pessoa que vai usar aquilo simplesmente para estar satisfazendo o desejo dele. Porque o fim do relacionamento, muita coisa que não serve para agradar, né? Muita coisa que aparece, a doutora bem sabe, né? Como que são os divórcios. Sim. Que vem muitas situações, muitas manifestações de todos os tipos, financeiras, que envolvem os filhos, que envolvem esse tipo de exposição, e então todo o cuidado que as pessoas puderem ter, né, de não estar tão vulneráveis na rede, nem tão vulneráveis com relação ao outro, é muito importante. Este episódio do Estúdio Tribuna Online está disponível nas versões impressa e digital do jornal A Tribuna, portal Tribuna Online, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.